Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos ao canal Leitura Integrativa. Eu sou a Ana Lúcia, prazer. O objetivo do canal é eu ler alguns livros e vocês ouvirem, né? E nós estamos agora lendo o livro As Pedras do Meu Caminho, de Sônia Abrão, de Rafael Ilha, que foi um cantor, né? Acho que dos anos 90, e ele se viciou em drogas. Então, aqui está contando a história de como ele se viciou, tudo como foi a carreira dele e depois como ele conseguiu sair do vício das drogas, tá? Nós estamos na página 26. Mãe descobre vício e bate na cara dele. O problema é que Rafael cheirava cola sim e isso afetou o seu comportamento, a ponto de passar a usar também em casa, acabando por deixar pistas. O porteiro encontrou uma lata no hall do apartamento e deu o alerta para Silvia. Na hora, ela foi perguntar para o filho se estava se drogando, mas ele jurou que não. A fase em que falava só a verdade tinha terminado. Naquele dia ainda acreditei nele, expliquei tudo sobre dependência, pressionei, mas continuou negando. Então fiquei mais tranquila. Foi por pouco tempo, porque Dona Yolanda, a avó de Rafael, achou outra lata de cola, desta vez na despensa do apartamento. Silvia radicalizou. Peguei ele pelo braço, botei dentro do carro e fui para a frente do colégio Mackenzie, onde tinha um ponto de ônibus em que meninos ficavam cheirando cola de saquinho. Eu disse: Olha aí, você vai ficar igual a eles se continuar usando isso. Eu já te expliquei o que acontece com quem se vicia nisso. Você quer ficar assim? E ele só respondia: Não, mãe, não. Mas a situação piorou, como o próprio Rafael conta. Subi até a cobertura do meu prédio para cheirar a cola no saco plástico. É a droga mais alienante que existe. Eu estava no 16º andar, mas só foram me achar horas depois, dentro de um supermercado, a 500 metros de distância. Não me lembrava de nada, não sabia como tinha ido parar ali. Certo dia, quando Silvia voltava do seu trabalho na área de revenda de sapatos, não acreditou no que viu. Estava totalmente drogado na porta do prédio. Perdi a paciência, tive um ataque de raiva, joguei ele dentro do elevador. Mal teve tempo de perguntar: Mãe, o que é que eu fiz? E dei um tapa na cara dele. Perguntou de novo e levou outro tapa. Foi apanhando até o 15º andar onde nós morávamos. A briga entre a mãe e filho foi feia. Acabaram-se as matinês. Só que Rafa resolveu dar o troco. Decidi fumar a maconha que ela tinha em casa. Eu nem sabia enrolar um baseado, então enchia a mão de erva e levava para o porteiro, que fazia um cigarrinho para mim e ficava com todo o resto para ele. Apesar de tudo, Rafael continuava a estudar, a gravar comerciais e iniciou um curso de teatro profissionalizante com a grande atriz Célia Helena, que durou um ano e rendeu duas peças, o Pedro e o Lobo e Alô Sampinha. Um musical dirigido por Gerson Conrad, ex-Secos e Molhados, que juntou novamente Rafael e Rodrigo Faro no mesmo trabalho. Além disso, a paixão pelo futebol só aumentava. Depois de jogar no Dente de Leite do Vitória, em Salvador, durante uma temporada na Bahia, com a avó, passou a jogar no time juvenil do São Paulo Futebol Clube, onde os jogadores o apelidaram de Neston, por conta do sucesso dos comerciais. Enquanto se dividia entre a publicidade, o palco e o gramado, sua mãe deu falta da maconha e outra vez se enfrentaram. Ela sumiu com tudo lá de casa e parou de fumar também, para evitar que eu caísse em tentação. A imprensa fazia um auê danado dizendo que eu botei Rafael nas drogas, porque ele mesmo passou a falar isso. Virei a vilã. Eu ficava muito brava. Fumei maconha sim, mas nunca entrei numa favela para comprar. Consegui através de amigos ou pegava um pouco deles. Às vezes, eu chegava do trabalho, tomava banho, jantava e aí pegava um baseadinho, dava 2 ou 3 tapinhas para relaxar, era como se tomasse um golinho de uísque. Nunca deixei de trabalhar, de estudar, de sustentar minha família por causa disso. Nunca tive dependência na hora que eu queria parar, parava. Depois voltava, mas eu parei por causa dele. No dia em que Rafael falou, eu tô assim porque você fuma maconha, coisa que sabia que não era verdade, peguei o que eu tinha, joguei no vaso e dei descarga. Aí disse para ele: acabou o seu motivo para usar droga. Quero ver qual desculpa você vai inventar agora, conta ela.
Tempos depois veio o verão da lata, naquele ano de 1987, e ficou claro que Rafa não precisava mais de motivo para curtir um baseado. Um navio americano ia atracar no Rio com 15 mil latas de maconha, eram 22 mil toneladas. Só que a polícia brasileira foi avisada e os traficantes, para se livrarem, jogaram tudo no mar. Teve latas flutuando desde o litoral do Rio até o Rio Grande do Sul. Muitos contrabandistas pescavam a droga e vendiam. Alguém deu uma dessas latas para minha mãe e é claro que eu aproveitei e fumei também. É bom que se diga que Rafa não usava entorpecentes todos os dias, ainda não era um dependente a ponto de paralisar sua vida. Tanto assim que também fazia testes para programas de televisão, entre eles o Eu Quero Ser Artista, na TVS, lançado por Silvio Santos. Aprovado, fez uma entrevista com Jânio Quadros, então prefeito de São Paulo, que foi ao ar em 12 de outubro de 1987, Dia da Criança. Quem também disputou essa vaga foi Ricardo Costa, sem imaginar que 2 anos depois ele e Rafa estariam juntos e famosos no Grupo Polegar. Talentoso como garoto propaganda, apresentador e ator, logo recebeu o primeiro convite para atuar em novelas na Globo. Eu estava gravando mais um comercial na Globotech, quando o diretor José Amanso chamou a minha mãe para uma conversa em particular. Ele disse que eu era um bom ator, que teria futuro na carreira, por isso queria me levar para o Rio, onde teria que ficar 6 meses me preparando na oficina de atores da emissora. Contrariando todas as expectativas, Silvia disse não. E Rafa sequer se revoltou. Eu nem tinha certeza se preferia isso ao futebol, se queria largar o São Paulo. Quem acabou indo para a Globo foi o Rodrigo Faro, que também estava gravando comigo naquele dia, mas antes integrou o grupo Dominó como cantor. 3 anos depois, Rafael acabou com a dúvida de um jeito inesperado. Entre o ator ou jogador de futebol, decidiu ser cantor. E surgiu a ideia fixa de se tornar vocalista de um grupo musical formado por Augusto Liberato, o Gugu. Detalhe, o apresentador nem pensava em lançar qualquer conjunto na época e nem conhecia Rafael pessoalmente. Página 31. Gugu entra Gugu entra na vida de Rafael. A primeira a saber do novo projeto foi Silvia, que levou um susto. Ele foi direto ao ponto. Mãe, estou cansado de interpretar, agora eu quero cantar. Mas tem que ser num grupo do Gugu. Eu falei, você tá doido? O Gugu já lançou o Dominó, o conjunto está completo, só tem meninos maiores que você. Ele tinha apenas 12 anos, mas insistiu. Não, mãe, ele vai lançar um segundo grupo. Era a pura imaginação dele. Mãe saiu falando isso para todo mundo. Tinha tanta certeza que parecia estar prevendo o futuro. Naquela época, também era moda duplas infantis. A Simone, antes de cantar com o Jairzinho, procurou o Rafael, mas ele disse não. Não vai dar, Simone, porque vou cantar no grupo do Gugu. Depois veio a Ticiane, filha da Elô Pinheiro, e ele contou a mesma história. A Patrícia Max, que brilhou no Trem da Alegria, também procurou pelo Rafa, mas ele não topou. As pessoas se espantavam e perguntavam se o Gugu já estava montando um novo grupo, e Rafa respondia, não, mas vai montar. Ali já dava para perceber o quanto meu filho era determinado, ele sempre lutou pelo que quis. A famosa tia Irani também sabia desse sonho do Rafael e deu o telefonema que transformaria a ideia fixa em realidade. Durante esse tempo, Rafael continuou trabalhando com propaganda, fazendo desfiles, fotografando para catálogos e, claro, estudando. Foi justamente quando estava na escola que a dona Irani ligou lá para casa e perguntou: Silvia, o meu Rafaelzinho tá aí? Eu disse que não, que estava na aula. Quis saber do que se tratava, mas ela fez o maior suspense. Não, não. Só vou falar para o meu Rafaelzinho. Pede para me ligar, porque tenho uma grande surpresa para ele. Quando o Rafael chegou em casa e telefonou para a Tirani, ouviu o que esperava há um ano. Gugu ia formar outro grupo musical com adolescentes. E ela já tinha colocado o nome dele na lista para os testes. Euforia total, que acabou sendo substituída por um ataque de pânico. Era um dia muito especial e Rafael me pediu para ir com ele e estava muito ansioso. Eu nunca o acompanhava porque não fazia nem faço o tipo mãe de artista. Quando podia, levava e depois buscava, mesmo porque ele sabia se virar sozinho. Às vezes
se não tinha muito trabalho, eu ficava lá e foi assim que me tornei amiga de Vera, mãe do Rodrigo Faro, e conheci Dona Angelina, a mãe da Angélica, que era mais fechada. Como o teste era importantíssimo para ele, desmarquei meus compromissos e fui. Página 32. Ataque de pânico no dia do teste. O escritório do Gugu, naquela época, ficava na Avenida 23 de Maio, no Paraíso. Ao chegarmos lá, Rafael amarelou. Viu os 50 meninos de 16, 17 anos, malhados, bem maiores que ele. Entrou em pânico, me puxou e disse: Mãe, vamos embora daqui. Aí virei uma fera. Como sempre, ela fez jogo duro. O quê? Você me faz desmarcar meus clientes para chegar aqui e querer ir embora? E ele respondeu: Eu não tenho chance. E eu: Como você não tem chance? Apavorado, me levou para o hall e falou baixinho: Não tenho chance, mãe. Você viu o tamanho desses meninos? E todos eles são fortes. Eu não tenho chance. Não amoleci ao ver o medo dele e disse: Olha só, já que você me fez deixar meu trabalho e vir até aqui, você vai ficar. Nem que o Gugu te chame de pintor de rodapé. Você vai ficar. Rafael percebeu que não adiantava insistir e teve uma reação inesperada. Ele estava tão envergonhado de ser magro e pequeno, perto daqueles outros garotos, que disse: Então, eu vou ficar, mas vamos sentar lá na escada. Queria a distância da concorrência. A sorte foi que 5 minutos depois o Rodrigo Faro, que tinha um tipo físico parecido com o dele, chegou com a mãe, Vera. Rafa ficou aliviado ao ver o amigo, mas com autoestima abalada, foi logo avisando: Rodrigo, nós não vamos ter chance. Mesmo assim, eles resolveram sondar o ambiente e descobriram que depois do teste, quando a secretária do Gugu falava com os meninos aguardarem um telegrama, era porque tinham sido aprovados. Para quem era selecionado, dizia que telefonariam no dia seguinte. Descobriram também que os candidatos eram chamados para a seleção em grupos de 3. Rafa e Rodrigo esperavam ir juntos, mas ficaram em grupos separados. Nesse teste, só Rafael entraria para o polegar, mas Rodrigo, 2 anos depois, seria escalado para cobrir uma vaga no dominó, frente a frente com seu ídolo. Quando Rafael e outros 2 garotos foram chamados para a sala de Gugu, onde acontecia o teste, ele continuava com a certeza de que não teria chance, mas estava totalmente equivocado. Lá dentro, pela primeira vez, ficou frente a frente com seu ídolo. Só por essa emoção já teria valido a pena. Não esperava ser reconhecido pelo apresentador, como aconteceria alguns minutos depois. Gugu perguntou se os meninos sabiam dançar, cantar e tocar um instrumento. Rafa foi o primeiro a responder: Eu sei dançar, cantar e aprendi rápido a tocar um instrumento. Foi aí que o Gugu olhou bem para ele e disse: Eu te conheço. De onde que eu te conheço? Na hora começou a cantar: Vamos fazer um Nestão diferente. Pá, 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 pá. O jingle, o jingle da campanha da Nestlé, que estrelou por tantos anos. Aí Gugu abriu um sorriso. Ah, já sei, você é o garoto da propaganda. E relembrou os comerciais de Rafa, como os da Bic, Que Bom e Ketchup. A conversa com os candidatos não demorou muito, mas quando Rafael saiu da sala, ouviu da secretária: Aguarde um telefonema amanhã. Entendeu que seu carisma valia mais que o porte físico. Aquela frase era a senha para quem tinha sido aprovado. Sim, ele acabava de se tornar um dos integrantes do grupo musical do Gugu. Quem agora duvidaria do seu sonho? No dia seguinte, Rafael recebeu uma ligação da Promoter, a empresa do Gugu, Promoart, a empresa do Gugu, para testes de fotos. O local escolhido era o Parque do Ibirapuera, e lá ele e Silvia levariam uma tremenda bronca do então prefeito Jânio Quadros. Estacionamos perto do Monumento das Bandeiras, de repente parou um carro oficial e de dentro dele saltou o Jânio, que foi logo ordenando: Saiam já daqui, senão vou multar todo mundo. Aqui é proibido estacionar. Claro que obedecemos na hora. Conta ela, ainda se divertindo com o episódio. A sessão de fotos foi realizada com Rafa e os outros integrantes do grupo, que ganhou o nome de Garotos da Cidade. Alex, baixo, Alessandro, teclado, Ricardo, bateria e Rafael, guitarra. Quem conta os bastidores da formação do conjunto é Ricardo.
Eu já fazia parte do grupo do Gugu naquela época, era assistente de palco. Um dia, voltando de um show do Dominó, que ele tinha lançado por conta do sucesso do Menudo, perguntei: por que a gente não monta um grupo de garotos igual ao RPM? Em vez de ser com garotos que só dançassem como Dominó, por que não colocar no mercado uma banda de também tocasse como o RPM, que estava estourado naquele período de 86 a 87? Gugu ficou com aquela ideia na cabeça e no ano seguinte me disse: lembra daquele grupo que você falou? Pois é, você está nele. Formar o garoto da cidade não foi difícil, segundo Ricardo. Além de mim, ele já sabia do Alex, um talento nato como músico e cantor, porque o pai dele já tinha mandado material para o Viva à Noite. E aí vieram os que passaram no teste: Rafael, Alessandro e Alessandro. Alexandro e Alessandro. O Rafa entrou pela estrela dele, pelo carisma que tinha, pela alma, por tudo. O primeiro encontro profissional dos cinco foi na própria Promoarte, onde todos os instrumentos profissional dos cinco foi na própria Promoarte, onde todos os instrumentos já haviam sido colocados. A partir daí, toda semana a gente treinava música, ensaiava, ia para o estúdio ver o Rafael e o Alex colocar voz na caixa, mergulhão, que foi o do nosso lançamento. Tudo estava indo muito bem, já havíamos feito 4 programas na TV quando aconteceu o acidente de carro com o Alessandro e o irmão dele. Não queria mais participar do grupo. Por conta disso, o garoto da cidade acabou, mas foi só por uns 4 meses. Na verdade, o Gugu deu um tempo. O Ricardo não aceitava a ideia do conjunto não ir adiante e começou a insistir com o animador para o relançamento com uma nova formação. Eu fui o espírito de seguir o projeto com a banda. Já tinha o Rafael, o Alex e eu. Um belo dia, o Gugu levou o pai dele ao oftalmologista em Alphaville e a clínica era de quem? Dos pais do Alan. Daí a mãe dele falou que tinha um filho de muito talento, que era muito bonito e etc. E o Gugu começou a pensar que poderia ser o quarto integrante. Chamou para uma conversa na Promoarte e no final Alan estava aprovado e o grupo montado novamente. Alan conta um outro lado dessa história. O Rafa fez o teste para o Garotos da Cidade, eu não. Um dia fui participar de um quadro no Viva à Noite e o Magrão, que dirigiu o programa, me perguntou se eu cantava e tocava algum instrumento, porque tinham gostado muito de mim. Na época, uma gravadora havia encomendado para o Gugu um artista solo. Então fui fazer um teste no estúdio dele, com a música P da Vida, do Dominó, e fui aprovado. Iria cantar sozinho. Foi quando aconteceu o acidente de carro com o Alessandro. Alexandre e o Gugu me chamou para entrar no lugar dele. Eu aceitei. Afinal, o Rafael estava no grupo, era meu amigo, iríamos fazer muita bagunça e tal. Seria muito legal, e realmente foi. Com a nova formação completa, o Gugu teve que mudar de nome por causa de um problema com a Rádio Cidade FM. A escolha de outro foi difícil. Até nas viagens internacionais, o Gugu ficava olhando as placas, os outdoors, tudo para ver se encontrava alguma coisa legal. Um dia, em Las Vegas, ele estava contando os dedos das mãos distraído. De repente gritou: achei, é polegar. O raciocínio dele foi simples, porque eram 4 garotos, 4 dedos das mãos. Só sobrava o polegar, revela Magrão. Assim, Rafael, Ricardo, Alex e Alan passaram a integrar com esse nome o grupo que iria explodir no Brasil inteiro. Página 37. Sucesso Polegar, Grupo Polegar, sucesso, brigas e cocaína. O Polegar tornou-se um fenômeno musical na década de 90. Bateu recorde de público, de vendagem, de apresentações na TV, de shows pelo Brasil e em vários países da América do Sul. Mas isso foi fruto de um trabalho duro, tanto de preparação dos garotos como de marketing e estratégia de lançamento. Encabeçado por Augusto Liberato, com a retaguarda de Roberto Manzoni, o Magrão, diretor do Viva à Noite, e Carlinhos Muniz, diretor da Promoarte. Gugu, além da parte empresarial, decidia desde o instrumento que cada um iria tocar até o visual dos meninos, enquanto Magrão dirigia as gravações do grupo em estúdio e externas, e Carlinhos tocava o terror.
como os garotos diziam, sendo o responsável pela disciplina e acompanhamento do grupo em todas as viagens, já que os 4 eram menores de idade. Durante um ano, eles tiveram aulas de música, canto, ensaiavam coreografias, aprenderam como se portar em público, como dar entrevistas, lidar com as fãs, etc. Ricardo Costa conta mais detalhes dessa fase. Foi o Gugu quem determinou: o Rafael vai ser o guitarrista, Alan o tecladista, Alex o baixista e Ricardo o baterista, porque eu era o mais velho e mais alto. Então ficamos de 88 até julho de 89 tendo aulas de instrumentos às segundas, quartas e sextas. Podia estar chovendo, fazendo sol, neblina, nós tínhamos que estar tocando lá na Pramoarte, que nessa época havia se mudado do Paraíso para Lapa. Até o Alex, que já era músico, tinha essas aulas também. Ele aproveitou para fazer uma especialização em contrabaixo. Para aprender canto era a mesma coisa. Silvia, mãe do Rafael, revela que apesar desse esquema pesado, só Rafael aprendeu a tocar o básico de guitarra. O Alan e o Ricardo não conseguiram tocar para valer. O Alan era engraçado, fazia de conta que tocava, mas ele batia no teclado, enquanto o Ricardo disfarçava na bateria. Ali, só o Alex mesmo entendia de música. Caprichar na imagem era outra obrigação de cada polegar. Cuidávamos do visual no salão do Jaça, o cabeleireiro do Silvio Santos. Cortávamos os cabelos com ele, mas era o Gugu quem dizia: faz luzes no Ricardo, corte, estilo Chanel no Alex e etc. Cruzeiro do Caribe até a Disney para gravar primeiro videoclipe. Página 38. Cruzeiro do Caribe até a Disney para gravar primeiro videoclipe. Se a, se a preparação já era cansativa, nem imaginava o que seria a rotina de shows. Mas a fase era de euforia, de deslumbramento, de sonho realizado. Tudo aconteceu muito rápido. Em maio de 89, já havia saído a primeira reportagem sobre a gente na revista Semanário. A manchete era: Os Novos Garotos do Gugu Liberato. Nesse mesmo mês, entramos em estúdio para gravar Dá Pra Mim, nosso primeiro sucesso, e ainda soubemos que iríamos tirar passaportes, porque os clipes de lançamento do Polegar seriam gravados nos Estados Unidos e no Caribe, durante um cruzeiro em agosto. Uma loucura, como o Rafael não esquece. Naquele mês, voaram para a Flórida Gugu, Rafael, Ricardo, Alex, Alan, Carlinhos, da Promoarte, o diretor do Viva a Noite, Roberto Manzoni, Magrão, o diretor de imagens, Elias Abraão, além dos iluminadores Carlos Garofalo e João Duarte. E aí começam as muitas histórias do grupo. A primeira delas foi que Carlinhos trocou a verba destinada aos garotos, deu $1.000 para cada um em vez de 100, como havia sido programado. Ricardo, quem dá os detalhes. Imagina em 1989, 4 adolescentes recebendo $1.000 cada um. Eu não tinha nem noção do que fazer com tudo aquilo. Aliás, só o Rafa sabia avaliar, porque já tinha feito comerciais e a mãe dele era a mais instruída. De onde vi. Em Miami, ficamos num hotel de onde víamos o navio atracado esperando a gente para o cruzeiro, que tinha um shopping no saguão. E Rafael agiu rápido, começou a comprar tudo que via pela frente, inclusive um Walkman aquático amarelo, que na época era o máximo, e um par de tênis reboque de cano alto caríssimo. E ia perguntando para mim e para o Alex: vocês não vão comprar nada, não? O Alex falou: não, eu vou guardar. E o Rafael, brincando, respondeu: não, gasta esse dinheiro aí. Então eu e o Alex fomos lá e compramos um relógio Aqualange, cada um pares de tênis. O Alan também começou a comprar. Carlinhos foi só perceber que já tínhamos torrado o dinheiro errado quando estávamos dentro do navio. Foi só olhar para nós que embarcamos simplórios e de repente estávamos lá usando tênis e relógio de grife. Resultado, tiveram que pagar dólar por dólar do que gastaram, levando 2 meses para saldar a dívida. Aprenderam que se tornar um polegar não era brincadeira.
Rafa ainda aprontou mais uma, sumiu do navio, só reaparecendo muitas horas depois. Começaram assim as suspeitas de que usava drogas, mas ele tinha um álibi. Sumi porque arrumei uma namorada no navio. Eu tinha 15 anos e ela 35. Sempre tive queda por mulheres mais velhas. Era loira, muito bonita, chefe da equipe de comissárias de bordo da Pan Am. Chamava-se Tássia. Aí dei umas escapadas mesmo. Mas sequer levei maconha na viagem. Toda a nossa equipe ficou morrendo de dor de cotovelo quando descobriu com quem eu ficava, porque já tinha gente de olho nela. O Magrão e o Elias sabem dessa história. Haveria outra fuga em Orlando durante mais uma gravação de videoclipe. Foi no Wet Wind. O nome dela era Giuliana e trabalhava como salva-vidas no parque. A partir daí, a fama de pegador de Rafael estaria consolidada. Página 40. Gugu ameaça acabar com o grupo no navio. Lidar com 4 adolescentes durante o cruzeiro não foi nada fácil, segundo Magrão. Cada um era de um jeito. O Ricardo era metido chatonildo. Alan não dava problema. Alex era gente boa, o mais legalzinho de todos, e Rafa, a estrela do grupo, o rei da mulherada. Aprontaram muito nesse navio. O Carlinhos ficava louco. Ele tinha que colocar os meninos para dormir no horário certo, botar todo mundo no quarto, porque havia boate, danceteria, cassinos, tudo que era proibido para eles, por serem menores de idade. Mas não tinha jeito. Sempre encontrávamos Rafa e Ricardo andando pelo navio nos horários e locais só para adultos. O que Magrão nunca soube, Rafael entrega agora. Eu e o Ricardo conseguimos entrar no cassino porque o Elias botava a gente às escondidas lá dentro. Se o Carlinhos Muniz, o Bugalu, responsável pela nossa disciplina, soubesse de uma coisa dessas, acabava a viagem. Todos nós tínhamos mais medo dele do que do Gugu. Outro problema, de acordo com o Magrão, é que durante o dia também sumiam. Na hora das gravações sempre faltava alguém. Aí ia buscar um e sumia outro. A gente marcava de gravar e eles desapareciam. Às vezes já estavam até gravando e davam uns pedidos assim mesmo. E davam uns perdidos assim mesmo. E para complicar, tinha a rivalidade do Rafa com o Alex e vice-versa. E ele prossegue. Rafael era muito malandro e deixava o Elias Abraão puto na gravação dos clipes. Na hora da música dele, cantava na boa. Quando era a vez do Alex, Rafa parava de tocar guitarra, nem fazia coro. Quem tinha que botar as coisas em ordem era eu. Chegava no Rafa e falava: Olha aí, malandro, ou você toca essa coisa, ou eu te jogo aqui do navio no mar. E só assim ele tocava. O Rafael desafiava a gente mesmo, era moleque, fazia birra, mas quando cantava era incrível. As músicas dele eram as que mais faziam sucesso. O Rafael. Houve momentos de muita descontração de Gugu, Magrão, Elias Abrão e o Polegar, mas tantos problemas fizeram o animador perder a paciência. Durante essa temporada no navio, o Gugu desmanchou e remontou o grupo umas 3 vezes. Ele dizia: Não quero mais esses moleques, vamos acabar com isso. Não aguento mais. Esses garotos são muito chatos, estão me dando muito trabalho, não aguento mais. Eles viraram um problemão. Está decidido, não quero mais esse conjunto. Passava um tempinho, a gente conversava, eu falava: Pô, Gugu, estamos aqui para. Vamos gravar. Até concordava, mas 2 dias depois voltava atrás. Já falei, vou acabar com o grupo. E foi assim: o Gugu não queria mais a banda e os meninos ficaram lambendo, é claro, sabendo, é claro. A partir daí, em qualquer vacilada deles, o Carlinhos avisava: se não ficarem numa boa, isso aqui vai acabar, bicho. Vai acabar, bicho. A carreira do Polegar termina antes de começar. Só desse jeito para darem sossego, relembra o diretor entre risos. Rafael dá o troco. O Magrão fala da gente, mas não conta que gastou todo o dinheiro da equipe no cassino jogando blackjack. Por causa disso, passamos a última semana da viagem só comendo o lanche do McDonald's. Não sobrou verba para mais nada. Como curiosidade, vale lembrar que o clipe da música Ando Falando Sozinho, na voz de Rafa, foi estrelado pela Ana Paula Arósio, que começava a carreira de modelo aos 15 anos. Só que ela não embarcou no navio.
tendo gravado sua parte em São Paulo para depois ser feita a fusão com as imagens do cruzeiro. Foram 21 dias no navio Norway, o maior do mundo na época, onde gravaram os clipes entre Miami e Orlando Disney, nos Estados Unidos e nas ilhas Saint Martin, Saint Thomas e Saint John, no Caribe. Enquanto viajavam, as músicas do grupo já estavam sendo tocadas nas grandes rádios do Brasil, como Globo AM e Cidade FM, fruto de um exaustivo trabalho de divulgação da gravadora Continental. Quando voltaram para São Paulo, naquele mesmo agosto de 89, o Grupo Polegar foi lançado oficialmente pelo Gugu na TV e começou a maratona. O Elias Abraão já tinha editado os clipes que passaram a ser exibidos no Viva à Noite. Dá Pra Mim foi um estouro. E olha que na época não havia internet, celular, era rádio e televisão. Quem tinha micro-ondas era milionário. Muito mais difícil fazer sucesso do que hoje, conclui Magrão.